Vivemos em uma época de nostalgia, recheado de um culto nostálgico no meio nerd, com a volta de séries animadas antigas e de atores antigos retornando para os seus papéis. Diante disso, a Warner pensou no retorno da aclamada série animada do Batman dos anos 90, mas Bruce Timm, um dos criadores, decidiu criar algo novo, além da nostalgia, uma série animada do Batman ambientada nos anos 40. Então, será que vale a pena assistir essa série nova do Batman, o Cruzado Encapuzado? Eu sou o Neil e esse é o meu canal de cultura pop. Nesse vídeo vamos destrinchar um pouco mais sobre essa série animada, começando do princípio. É importante destacar que essa série nasce justamente de uma recusa de um resgate nostálgico barato, pois a Warner convidou Bruce Timm para uma nova temporada da série animada dos anos 90, e ele prontamente respondeu que não, pois ele não queria revisitar esse universo. Ao invés disso, ele trouxe um novo conceito, que no episódio piloto traz a apresentação do tom dessa nova série, com o Batman tendo que enfrentar a Pinguim. Nessa animação ela é uma versão feminina do Pinguim, que é uma grande matriarca do submundo do crime de Gotham, que logo nesse primeiro episódio é apresentado como uma cidade recheada de corrupção, e que nem mesmo a polícia de Gotham é confiável. Personagens como Bullock e Flash são exemplos dos policiais corruptos desse sistema falho. Mas as coisas não são preto e branco nessa série, tem vários tons de cinza, então nem todos os policiais são corruptos, pois conhecemos René Montoya, que é melhor explorado no segundo episódio dessa animação, um clássico episódio com trama de detetive, investigando uma série de assassinatos em Gotham que prestam homenagem aos filmes de monstros dos anos 40, com a apresentação do Cara de Barro, Basil Karlo, uma homenagem ao ator dos filmes de monstros Boris Karloff. Enquanto o Basil Karlo resgata a primeira aparição do Cara de Barro na Era de Ouro com um olhar para o passado, René Montoya é uma atualização para as tramas de detetive, um personagem que foi criado na série animada dos anos 90 e melhor explorado nos gibis de Gotham Central, escritos por Ed Brubaker e Greg Rucka, uma série de quadrinhos sobre a força policial de Gotham que tem fortes influências nessa animação pelo clima neo-noir. Vale destacar que o próprio Brubaker, assim como o Rucka, são escritores dessa nova animação. Toda essa ideia noir não é reforçada só pelo clima detetivesco desse episódio, uma vez que no episódio seguinte somos apresentados a versão desse universo da Mulher Gato, uma socialite que, inspirada pela figura do Homem-Morcego, decide que é uma persona para sua vida noturna, mas que em seus flertes com Batman apresenta-se como uma femme fatale, a clássica figura da mulher tentadora dos filmes de detetive noir do período dos anos 40. E em paralelo a essa trama, temos a investigação da psique do Batman, mostrando como ele é uma figura que usa Bruce Wayne como disfarce e cria muralhas que impedem o relacionamento com as pessoas ao seu redor. Uma representação que entende a personalidade do Batman para além do personagem fantasiado. Enquanto a maioria dos heróis usa máscara para esconder quem são, Batman faz o oposto, algo que está sendo entendido pelas atuais representações do Batman, tanto nessa animação quanto no cinema, com os filmes do Matt Reeves, que apostam nessa interpretação do personagem. Mas há outra similaridade entre The Batman, do Matt Reeves, e essa animação. Algo que é abordado é a impessoalidade da relação entre o Alfred e o Bruce, que no pós-crise é interpretado como uma relação paterna, mas antes disso era visto como uma relação simplesmente de patrão e empregado. Alfred só chegou aos quadrinhos depois que Bruce já era o Batman, e aqui o distanciamento de ambos é reforçado pela forma que Bruce chama Alfred, apenas pelo seu sobrenome, Pennyworth. O episódio que melhor explora isso é um que justamente apresenta um vilão aristocrata de Gotham City, o Fantasma Fidalgo. E os vilões dessa série foram excelentes escolhas, como Nocturna, um vampiro que se alimenta da energia vital, e é uma atração de um circo. Nesse episódio conhecemos novas versões de diversos personagens da mitologia do morcego, como seus sidekicks, Stephanie Brown e os Robins, Dick Grayson, Jason Todd, Carrie Kelly, além de uma aparição do vilão Crocodilo entre os membros do circo, que decidem proteger as crianças. É inevitável nesse episódio não pensar no clássico filme dos anos 30, Freaks. E em Cruzado Encapuzado, ao fim do episódio, temos Bruce Wayne mostrando o seu maior poder, a empatia com aqueles taxados como monstros pela sociedade. E essa ideia dos verdadeiros monstros de Gotham é reforçado no episódio do Mariposa, um piromaníaco que é usado pelos policiais de Gotham como uma isca para capturar o Batman, sem se importar em colocar crianças em risco.
Nesse episódio, é traçada a linha entre os policiais corruptos aclamados como heróis e os honestos que lutam contra o sistema, mesmo que dentre eles tenhamos o comissário Gordon, que ainda tem fé nesse sistema. Há inclusive um belo embate de ideias na família Gordon, pois os dois principais membros da família enxergam as coisas em perspectivas diferentes, e os criminosos de Gotham são interpretados como pessoas dignas de redenção pela filha do comissário, a Bárbara Gordon, que aqui é uma defensora pública nessa representação, enquanto o próprio comissário Gordon acredita que os criminosos merecem uma punição. A dinâmica entre os dois é muito bem trabalhada e coloca as escolhas de Bárbara em xeque em um dos episódios em que a cabeça do Gordon é colocada a prêmio e temos a aparição do Onomatopeia. Além da Bárbara Gordon, a personagem da Arlequina tem uma reinterpretação nessa série que se aprofunda na ideia dela como uma psiquiatra, atuando na terapia do Bruce Wayne e de outros ricaços de Gotham. Obviamente, ela não se resume a isso e é uma vilã em Gotham, mas de um jeito totalmente surpreendente, desvinculando ela da imagem do namorado dela. Não temos um Coringa nessa versão, o que é curioso, já que um dos criadores da personagem é o Bruce Timm, que retorna nessa animação, mostrando que ele não se contenta em apenas reprisar seus personagens, mas ele decide inovar na representação deles, criando novas origens, como ocorre também com Harvey Dent, o Duas Caras, que na série animada clássica teve um excelente episódio duplo de origem. Aqui, porém, Harvey Dent vai sendo trabalhado como um coadjuvante candidato a prefeito afundado na corrupção de Gotham, que no decorrer dos episódios vai tendo sua transformação, quando ele finalmente se revolta contra o sistema, é punido pelos mafiosos e tem o seu rosto deformado por ácido. A partir desse ponto, Harvey vai se tornar um justiceiro, o Cavaleiro Branco de Gotham, matando os mafiosos da cidade. Ou seja, tem uma grande inovação na representação do personagem, que traz uma boa novidade para a história já consagrada dele e acaba surpreendendo os espectadores. Inclusive, a série já foi renovada para uma segunda temporada, que promete trazer o Coringa para esse universo. Batman, Cruzado Encapuzado, apresenta uma nova versão do Batman que não é perfeita, mas apresenta algo novo para o universo DC. Uma novidade que apresenta uma representação única do Batman nessas animações atuais, com esse clima noir e uma Gotham opressiva, uma representação mais corrupta da cidade nas animações e que aprofunda mais na força policial de Gotham. Era algo que estávamos precisando para o personagem, só que nem tudo são flores. A série animada do Batman nos anos 40 apresenta alguns pontos fracos que merecem ser corrigidos nas próximas temporadas. É notável a falta de investimento na animação, se comparado com outras séries animadas da mesma época, como Minhas Aventuras com Superman ou X-Men 97. A animação aqui, ela acaba sendo muito estática e pouco fluida. Além disso, algumas adaptações de personagens, como a Pinguim, acabam sendo muito superficiais e são esquecidas rapidamente pela trama, uma vez que serve apenas para mostrar que ela é uma poderosa matriarca do crime de Gotham City, mas seu uso acaba sendo resumido apenas como um degrau para o verdadeiro chefe do crime de Gotham, Hopper Thorne. Além disso, o personagem Onomatopeia é adaptado de uma maneira pouco criativa, já que nos quadrinhos ele usa o recurso narrativo de se comunicar por onomatopeias, e isso aí é bem interessante na linguagem narrativa dos quadrinhos, enquanto na animação ele é um assassino de aluguel que simplesmente menciona algumas onomatopeias sem nenhuma sacada visual ou estética que o torne interessante, soando apenas estranho. Porém, o mais estranho e que merece mais atenção em uma futura temporada são as mudanças étnicas dos personagens. E aqui eu não estou falando que não podemos mudar a etnia de personagens, mas uma vez que estamos falando de uma adaptação do Batman para os anos 40, ver personagens minoritários tendo seus problemas e conflitos invisibilizados me soa meio problemático. Um anacronismo histórico perigoso. Gordon é um chefe de polícia negro em um período em que a segregação racial dos Estados Unidos era intensa. Ver um homem negro em uma posição de poder sem ter que lidar com as questões raciais é desconexo. Isso é mais reforçado ainda pela presença da Harley Quinn, que cuida da saúde mental dos homens mais poderosos de Gotham, e a asiática, em uma época intensa de xenofobia e preconceito com pessoas asiáticas. Há exemplos de retratações minoritárias desse período em obras como Superman Esmaga Clã e The Good Asian, quadrinhos que abordam muito bem essa temática que foi ocultada na série animada. E não podemos esquecer também da Rina Montoya, que é uma personagem lésbica, algo que o quadrinho Gotham Central apresenta, e ele é ambientado nos dias de hoje. Ela vive uma vida dupla, escondendo sua sexualidade para evitar polêmica.
Se uma policial lésbica já sofre preconceito na sociedade moderna, o que podemos esperar disso nos anos 40? Ou seja, tem uma tentativa de diversificar o elenco de apoio do Batman que é bem-vinda quando bem escrita, mas há um medo de tocar em temas controversos e maduros, algo que prejudica a animação e que pode ser melhor explorado em temporadas futuras. Mas claro que a série pode usar a justificativa de que não se trata objetivamente de uma série que é nos anos 40. Então a adição da diversidade mais a estética dos anos 40 seria um uso bem-vindo. Mas acaba sendo uma bola fora não explorar tantos temas complexos em uma série animada que permite isso. Mas se você curte boas ambientações, você certamente vai te conhecer um pouco mais da franquia Alien nesse outro vídeo aqui.